começou a fazer uma dieta e desistiu? Ou quantas vezes você disse assim, segunda-feira eu começo? Você começa na segunda, mas quando chega na sexta você não consegue continuar. Eu sou Milene Bravin, nutricionista, especialista em emagrecimento. Essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm com relação ao processo de emagrecimento. As pessoas até iniciam, mas continuar, a constância, a construção dos hábitos é que está o problema. A grande maioria desiste. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Por que você não consegue dar consistência ao seu processo de emagrecimento? Os maiores motivos que a pessoa não consegue dar consistência, constância ao processo de emagrecimento, que elas começam com a empolgação. A empolgação, a motivação do que está te fazendo mal, ou porque você não está bem com o seu corpo, ou porque você não está bem com a sua saúde. Essa empolgação é muito importante. Mas o que acontece com essa motivação? Ela passa muito rápido. Então, nesse primeiro momento, é importante você ter muito enraizado o tempo inteiro o que te levou a decidir emagrecer. Esse motivo vai ser importante para você o tempo todo afirmar dentro de você que é por esse motivo que você decidiu. Só que existem aí oscilações. Nesse primeiro momento, quando as pessoas decidem emagrecer, elas criam metas irreais iniciais. Por isso que elas não conseguem dar consistência ao processo de emagrecimento. Primeiro porque elas idealizam um corpo, um resultado em curto prazo e muito rápido. Gente, emagrecimento não é milagre. Emagrecimento é um processo. Então você precisa respeitar a sua rotina, respeitar o seu corpo, respeitar que você não engordou da noite pro dia e que vai ser assim o seu processo de emagrecimento. Ele vai ser gradativo. Respeite o seu corpo nesse primeiro momento. Não crie metas irreais. Isso vai te levar à frustração. Comemore 100 gramas que seja. Mas comemore. Não pense que você vai emagrecer em uma semana 5 quilos. Então, errou? Volte e acerte. Não tenha dúvida de que o processo não vai ser linear. Ele vai ter altos e baixos. Entendendo isso, se adapte ao ambiente. Ou leve a sua comida, ou o que você comer lá não vai te atrapalhar no processo. Siga no outro dia normalmente. Não exagere na comida. Não exagere naquela refeição. Entenda que o excesso vai te atrapalhar. A constância ela é construída com os seus próprios erros. Se você erra numa refeição, você precisa acertar na próxima. Se você errou naquele momento social, no próximo momento que você estiver, você precisa acertar. Exagerei, então eu preciso diminuir esse excesso, eu preciso comer menos, eu preciso acertar melhor nessa refeição, nesse lugar, nesse ambiente, com essas pessoas. E isso vai ser construído gradativamente. Então, emagrecer não é se isolar do mundo, não faça isso. Outra coisa que as pessoas não conseguem manter a constância é se isolar do mundo. Decidem iniciar um processo do emagrecimento e acham que tem que ficar em casa, isolada de todos os ambientes, de todos os momentos sociais, de que isso vai atrapalhar. Aí que está o problema. Como é que você vai ter constância de algo que você não vai conseguir manter? O processo de emagrecimento, ele é construção. Se você está num ambiente social, se você não consegue se adaptar àquele ambiente e entender que o seu processo depende daquela adaptação, você não vai conseguir ter constância. Olhar a ter constância, ter consistência, são as pessoas ao seu redor. Ninguém mais do que você vai entender o motivo por que você decidiu iniciar um processo de emagrecimento. Mas muitas das vezes as pessoas vão dizer pra você, come só hoje, não vai ter problema não. Ou amanhã você volta, amanhã você começa. Não, hoje aqui, a gente está no meio das pessoas, a gente precisa comer, a gente precisa beber. Vão ser felizes. Entenda que isso sim pode ser gatilhos para trazer de volta todos aqueles hábitos de antes. E você tem que ter em mente, te levou o tempo todo a decidir o seu processo de emagrecimento. O que te levou a dizer não para sua dor. O que fez você decidir a mudar o seu estilo de vida. Isso enraizado em você, você sempre vai entender aonde você vai ter que ir. Isso enraizado em você, você vai conseguir entender até onde você pode ir nesse momento social, até onde você vai ouvir essa pessoa. E lembra sempre, errou, volte
e recomece. Dieta restritiva, pressa em emagrecer, isso não vai ser consistente, isso não vai te manter em constância. A alimentação ela precisa ser construída, hábito alimentar ele precisa ser construído. Emagrecimento não é ficar sem comer. O seu corpo precisa de nutrição para o seu metabolismo funcionar, para os seus hormônios funcionar e para você conseguir sustentar. Afinal de contas, você não vai conseguir ficar sem comer pro resto da sua vida. Dieta restritiva, você vai conseguir manter? Então essas vai ser as perguntas que você vai fazer para si mesma quando você começar a fazer uma dieta restritiva. Isso vai me manter? Eu vou conseguir sustentar essa alimentação por quanto tempo? O meu corpo está sendo nutrido como ele deve? Então não tenha pressa. Nutrição é algo sério, não é algo para você pensar só em reduzir calorias. Isso também não vai te deixar a ser constante. Isso também não vai mudar os seus hábitos. Quero dizer nessa aula de hoje, para você ter constância e consistência, a alimentação ela precisa ser algo sustentável. Você precisa nutrir o seu corpo. Você não precisa se isolar do mundo. Não tenha pressa. Respeite o seu corpo, respeite o seu processo. Entenda que emagrecer é algo que é uma construção e não uma restrição. Outra coisa, você não engordou da noite pro dia, então você não pode se cobrar que você tem que emagrecer da noite pro dia. Comemore os pequenos passos. Emagreceu 100 gramas? Comemore. Não emagreceu? Comemore, só continue. E lembra do que eu falei, o processo de emagrecimento ele não vai ser linear. Ele não vai ser 100% o tempo todo. Respeite o seu tempo. Espero ter te ajudado a entender que a constância é o passo mais importante para o seu processo de emagrecimento. E se você não segue a gente nesse canal, já vai lá e segue. E compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber disso.